Bom dia, gente. Aqui é o professor Cristiano. Eu vou falar agora sobre moléculas orgânicas, a segunda parte. E depois eu já tenho uma aula preparada, vou passar para vocês sobre metabolismo e em seguida aspectos da digestão. Mas vamos lá. Moléculas orgânicas, parte 1, eu falei de carboidratos e lipídios. Agora, na moléculas orgânicas, parte 2, eu vou falar de nucleotídeos, proteínas e vitaminas, a importância delas. Vamos lá, gente. Então eu tenho aqui primeiro os nucleotídeos. Os nucleotídeos eles são moléculas muito importantes para gerar a molécula de DNA e de RNA e guardar a informação genética, tá certo? E no caso do DNA e no caso do RNA, também para a síntese de proteína, apesar do que alguns vírus usam o RNA para guardar a informação genética. A gente pode ver isso um pouco melhor sobre em relação a uma aula que eu mandei para vocês sobre o Covid. Mas vamos lá. Quais são as funções químicas que estão ali agrupadas nos nucleotídeos? Tem um açúcar, tá certo? Uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. É bom dizer o seguinte, os açúcares não têm só a importância de gerar energia, elas também são compostos que estão presentes nos nucleotídeos, que a gente pode ver aqui. No caso do DNA, o açúcar é uma desoxirribose e o RNA é uma ribose. Qual a diferença desses dois açúcares? A desoxirribose é um açúcar que falta um átomo de oxigênio, tá certo? Uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. Beleza. O DNA, ele é uma molécula, é uma dupla hélice, então é uma molécula dupla, tá certo? E tem 4 nucleotídeos que a formam, né? A adenina, a guanina, a citosina e a timina. Já o RNA, ele na maioria das vezes é uma fita simples, tem algumas exceções de alguns vírus que também possuem uma fita de RNA que pode ser duplicada. Beleza, mas qual a grande diferença? No RNA, uma fita simples, adenina, guanina, citosina, mas não tem a timina. No lugar da timina tem um nucleotídeo chamado uracila ou uracil. Chama atenção o seguinte, qual é a mudança estrutural da fórmula química, melhor dizendo, da timina e da uracila? A diferença é muito pequena. A timina, ela tem um grupamento a mais aqui chamado metil, que falta na uracila. Essa é a única diferença, tá certo? E as proteínas? Quer dizer, do DNA eu guardo a informação, a partir dessa informação eu posso produzir as proteínas. Elas são compostos formados por aminoácidos. Por que o nome é aminoácidos? Porque tem uma região aqui, uma função química amina, e tem uma função química ácido carboxílico. Então é por isso chamado de aminoácido, tá certo? E esses aminoácidos, eles se ligam, né? Nota aqui 2 aminoácidos se conectando por regiões específicas, tá? Liberando uma molécula de água, formando assim uma ligação peptídica, tá? Nota o seguinte, uma proteína, ele é formado por uma estrutura primária. O que é a estrutura primária? É a sequência de aminoácidos dessa estrutura, tá certo? Então, cada aminoácido é conectado entre si pela ligação peptídica. Mas, às vezes, um grupo de polipeptídeos pode se conectar a outro, né? Também por ligações covalentes. Aqui, então, eu tenho aqui uma cadeia de polipeptídica, aqui uma outra cadeia polipeptídica, ou seja, formada de vários aminoácidos, e eles estão conectados por ligações covalentes. Chama a atenção o seguinte, para produzir as proteínas, nós usamos 20 aminoácidos, tá certo? Esses aminoácidos, esses 20 aminoácidos, eles são divididos em essenciais e os não essenciais. Os essenciais, que são esses listados aqui, são aqueles que nós não produzimos e que nós necessariamente obtemos da dieta. Um dos exemplos, pessoal aí que malha, que faz atividade física, existe um suplemento alimentar chamado BCAA, que são aqueles aminoácidos que nós não produzimos, então são aminoácidos essenciais, que nós precisamos para recompor a nossa massa muscular. Quando nós fazemos exercício físico e nós precisamos regenerar a fibra muscular, nós podemos comprar aí em lojas, como o Mundo Verde, por exemplo, comprar os chamados BCAAs, que nada mais nada menos que são aminoácidos. E os não essenciais são aqueles que nós produzimos. Então, nós obtemos na dieta, mas também produzimos
esses aminoácidos no nosso organismo. E dentro dos não essenciais, existe alguns chamados condicionamente essenciais. O que é isso? São aminoácidos não essenciais, nós produzimos, entretanto, em certas doenças, nosso organismo para de produzir. Tá certo? Beleza. Qual é a função das proteínas no nosso organismo? Estrutural, contração, hormônio. As enzimas, a grande maioria delas são proteínas, excetuando algumas que também têm RNA, e proteção do nosso organismo, por exemplo, os anticorpos. Vamos dar exemplo de cada uma delas. Estrutural, o colágeno. Colágeno é a proteína de estrutura do nosso organismo. Está presente nos ossos, na pele, no coração, na estrutura do músculo. Então, nosso corpo precisa dessa proteína, que é uma proteína estrutural. Proteína de contração. Aqui está uma fotomicrografia, né, de um microscópio de uma fibra muscular. A fibra muscular, a célula muscular, ela é formada por uma proteína que aparece essas estrias, que são proteínas, né, as principais são a quitina e miosina, são proteínas de contração. Sinalização hormonal. Aqui eu coloquei o hormônio do crescimento, que é um hormônio importante para o nosso desenvolvimento. Nota que ele é formado de aminoácidos. Proteínas que são as enzimas. Nota ali, eu tenho uma proteína, ela tem uma forma especial que encaixa uma série de substâncias e faz reações químicas específicas. São as enzimas. E aqui a figura de um anticorpo. A estrutura dela, a partir dos aminoácidos que a compõem, ela tem um formato como se fosse um Y, tá certo? Tem uma forma especial que é de defesa do nosso organismo. Mas, como é que nós utilizamos os aminoácidos? A gente obtém as proteínas da nossa dieta, tá certo? Nós temos enzimas, por exemplo, a enzima do estômago, a pepsina, que faz a quebra das ligações peptídicas entre os aminoácidos, além de outras ligações que possam ter entre os aminoácidos, tá certo? Outras ligações covalentes que dão a forma da proteína. Pela ação dessas enzimas, ocorre a digestão, a quebra dessa estrutura, e os aminoácidos são absorvidos pelo intestino. Então, quando a gente come a proteína, nós fazemos a digestão e usamos esses aminoácidos para construir as nossas proteínas, tá certo? Beleza, aqui uma tabela aqui para mostrar que as fontes animais, elas são as mais importantes para nós obtermos proteínas, tá certo? Nota que a quantidade de proteína que tem no frango, na carne vermelha, no queijo é bastante alta. Não desmerecendo as fontes vegetais, para não ser contra os veganos, não. Só que as fontes vegetais, elas têm uma quantidade menor de aproveitamento das proteínas desses elementos, tá certo? Ainda mais que as proteínas de origem animal, elas são, a digestão é mais fácil, tá? Não desmerecendo o veganismo, por favor. Vamos lá. Vamos ligar nucleotídeo à proteína. Eu tenho o DNA, que é formado de nucleotídeos. Quando eu quero usar um pedaço do DNA, um gene, para produzir uma proteína, eu faço uma transcrição, que é uma cópia do DNA, gero o RNA mensageiro, que sai do núcleo da célula, e no citoplasma eu faço a tradução, transformo a sequência lá de nucleotídeos em uma sequência de aminoácidos, e essa proteína toma uma forma toda especial e vai ter uma função no meu organismo. Então eu uso as proteínas para obter os aminoácidos, e dos aminoácidos, entre outras funções, eu vou produzir as minhas proteínas. Beleza. Qual a importância de um outro grupo de moléculas orgânicas chamado de vitaminas? Vitaminas significa aminas da vida, aminas porque tem nitrogênio. Isso é importante para funções vitais. Mas que funções vitais são essas? Principalmente essa daqui. Aqui eu tenho uma enzima, que pode ser uma proteína, pode ser até um RNA, mas a maioria é proteína, que ele tem um local especial que quebra uma certa molécula. É importante ter essa reação, tá certo?
As vitaminas, quer dizer, algumas enzimas, elas precisam de ferro, de magnésio, de cobre, para estarem na estrutura da enzima e a enzima assim funcionar. Isso é chamado de cofator, ou fator de colaboração. As vitaminas são fatores de colaboração, ou cofatores especiais, que são chamados de coenzimas. Ou seja, há necessidade de vitaminas, certas vitaminas em certas enzimas, para que nosso organismo funcione. Quando eu falar de metabolismo, eu vou falar melhor da importância das vitaminas, principalmente do complexo B, nas reações químicas para gerar energia. Mas vamos lá. As vitaminas do complexo B, como vitamina B1, B2, B3, que eu vou falar agora. A vitamina C, as hidrossolúveis, são importantes para fazer as enzimas funcionarem. As vitaminas K e E, que são lipossolúveis, também são importantes. Então, a principal função das vitaminas é fazer funcionar as enzimas para que o nosso organismo funcione de forma adequada. As vitaminas, elas podem ser as hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, que são as vitaminas do complexo B e a vitamina C, e as vitaminas lipossolúveis, solúveis em óleo, tá? As vitaminas K, A, D, E. É uma brincadeira que a gente faz quando eu estava no curso de biologia, era saber as lipossolúveis, cadê? A vitamina K, A, D e E, tá certo? Vamos lá. Primeiro, as vitaminas hidrossolúveis, vitaminas do complexo B, vitamina B1, chamada de tiamina, tá? Ela é responsável por regular o gasto energético. Então, se eu quero gastar energia, eu preciso da vitamina B1. Na sua falta, a pessoa tem um cansaço muito grande, que tem um nome chamado beriberi. O que significa beriberi? O melhor termo para a gente compreender melhor o que é essa doença, a palavra significa fraco, ou seja, a pessoa fica muito fraca, tem falta de ar, tem falta de apetite, fraqueza, falta de atenção e de memória, então é o fraco, tudo no F, beleza? Aqui uma figura do indivíduo que teve falta de vitamina B1 ou tiamina, muito fraco, com uma massa muscular dele atrofiada. Quais alimentos eu vou encontrar vitamina B1? Lentilha, nozes, laranja, ovo, vegetais com a folha verde, eu vou encontrar a vitamina B1. Então nota, essa deficiência alimentar gera essa fraqueza excessiva. Fraco, beriberi, falta da vitamina B1 ou tiamina. Vitamina B3 é a niacina. Ela é importante para gerar energia, mas principalmente relacionado à produção de lipídios, tá? E na sua falta existe uma característica bem peculiar, que é chamada pelagra. Pelagra vem de pele, é pele áspera. Então a falta da vitamina B3, ela causa uma dermatite, uma inflamação na pele, chamado de pelagra, que aqui nós temos uma figura de um indivíduo com essa característica por falta da vitamina B3, tá? Onde nós encontramos salmão, peixe, nozes, lentilha, carne de porco, vagem, ovos, aqui uma linguiça representando a carne de porco, tá certo? Que é onde nós encontramos a vitamina B3 ou niacina, beleza? Vitamina B9 é a vitamina do ácido fólico. Ela é importante para controlar a formação de proteínas, produzindo principalmente hemoglobina e a proliferação celular, principalmente das células nervosas no período embrionário. Na sua falta, a pessoa tem anemia, mas tem, no caso da falta no período embrionário, uma doença chamada espinha bífida, tá? Aqui são os alimentos onde eu vou encontrar a vitamina B9. Novamente, nozes eu encontro, camarão, fígado, brócolis, feijões, pera. Eu vou encontrar o ácido fólico, vitamina B9. Aqui o exemplo espinha bífida, é uma abertura que a criança nasce com aquela abertura na coluna vertebral que afeta os nervos.
Então a criança pode até ter uma paralisia. É por isso que quando está grávida ou suspeita de gravidez, o médico, a primeira coisa que ele passa é vitamina B9, para evitar essa má formação da coluna do bebê. Vitamina B12 está muito relacionado à cianocobalamina, à hemoglobina, tá? Tanto em conjunto com ferro e ácido fólico, são importantes para a produção de hemoglobina. Se você não tem, qual é a tendência? Você ter uma anemia, e a anemia está muito relacionada a uma fadiga intensa, uma dificuldade de respirar e problemas cardíacos severos. Compara aqui a mão do indivíduo normal, o indivíduo anêmico, tá certo? Alimentos, novamente fígado, queijo, carne, frutos do mar, eu vou encontrar cogumelos, eu vou encontrar vitamina B12. Comparando aqui do indivíduo com anemia, você nota que tem menos glóbulos vermelhos, mas o ideal para verificar anemia é fazer um exame de sangue, tá certo? Então, a vitamina B12, em conjunto com a vitamina B9, está relacionado a sua falta a causar anemia. Vitamina C, o ácido ascórbico, é uma vitamina que está responsável pela formação do colágeno, principalmente. Então, o colágeno, que é aquela proteína que dá sustentação aos nossos órgãos, depende da vitamina C. Onde é que eu encontro? Laranja, limão, acerola, banana, pimenta, tá certo? Vagem, alho, tomate, mas principalmente aqui as frutas cítricas, né? Abacaxi, também é importante, goiaba, kiwi, tá certo? Beleza. Vitamina K, a palavra K vem de coagulation, tá? Então ela é responsável pela coagulação. Se você faltar, sua coagulação não vai ficar muito boa, tá certo? Então, vitamina K é importante para a coagulação. Aqui alimentos, geralmente os alimentos vegetais verdes de cor escura, mas incluo aqui o melão e o tomate. Vitamina A, ela é importante para a visão e a regeneração celular, e além da regeneração das células do sistema imunológico. Sua ausência causa uma dificuldade na visão, principalmente à noite, e pode causar uma secura nos olhos, chamado xeroftalmia, tá certo? E aqui os alimentos todos de cor laranja para vermelho, são aqueles ricos em vitamina A ou ácido retinóico, tá certo? Vitamina D, a vitamina D, a grande importância é para a absorção do cálcio no intestino e uso pela célula óssea, mas também a importância para a prevenção do câncer, doenças como Alzheimer e até proteção do sistema imunológico. Quer dizer, a primeira característica básica na sua falta é na criança, por exemplo, ela ter um raquitismo, que é uma deformação óssea, mas no adulto a osteoporose. E como é que eu produzo ela? Ou encontro em alimentos como leite, ovos, peixes, principalmente de águas frias, mas o mais importante é o banho de sol. Mas não é só o banho de sol, o fígado e o rim tem que estar funcionando corretamente. Mas o banho de sol é essencial, não há necessidade de um tempo muito grande de exposição. 10 minutos, somente os braços e pernas, já é suficiente para a produção de vitamina D do nosso organismo, para a nossa necessidade diária, tá certo? Mas é importante, prevenção de câncer, doenças como Alzheimer e até proteção do sistema imunológico. Vitamina E, tocoferol. Nós usamos o oxigênio e nós produzimos radicais livres que podem destruir as nossas células. A vitamina E, ela funciona como um antioxidante, evitando a destruição celular. Onde nós encontramos alimentos que contêm bastante óleo, abacate, nozes, mas encontramos também no pimentão e alguns vegetais, tá certo? Então, gente, obrigado. Essa aula é um pouco longa, mas obrigado aí pela atenção de vocês.